Você já imaginou o que uma lenda da música brasileira pode finalmente revelar aos 80 anos de idade? Prepare-se porque Wanderleia, a icônica ternurinha da Jovem Guarda, que durante décadas manteve segredos que mexeram com fãs, jornalistas e até mesmo com colegas de profissão, agora decidiu abrir o jogo e admitir aquilo que muitos já suspeitavam, mas ninguém tinha coragem de falar tão abertamente. Desde os bastidores conturbados da sua carreira até os relacionamentos que marcaram sua vida de forma dolorosa e misteriosa, Wanderleia não deixou pedra sobre pedra e chocou o Brasil com declarações que trazem à tona rivalidades veladas, pressão da mídia, disputas internas que nunca foram reveladas publicamente e uma luta intensa contra silêncios impostos pela indústria musical. Ela expôs os altos e baixos de uma trajetória que muitos só conheciam pela superfície do sucesso, revelando segredos que até hoje provocam polêmica e debate entre seus seguidores. E o mais impressionante de tudo está reservado para o final deste vídeo. Uma revelação que vai te deixar completamente impactado e que talvez mude a forma como você vê essa diva da música brasileira para sempre. Se você quer ficar por dentro dessa história surpreendente e inédita, inscreva-se no canal agora mesmo, porque sua inscrição é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdos exclusivos que exploram a fundo a vida e os mistérios das grandes personalidades do nosso país. Sem o seu apoio, o YouTube não recomenda nossos vídeos para mais pessoas, e nosso trabalho não chega até quem realmente quer saber a verdade. Já deixa o seu gostei para mostrar que você curte esse tipo de conteúdo polêmico e verdadeiro, e se puder ajudar o canal de forma ainda mais especial, use o Super Thanks para dar aquela força extra para continuarmos produzindo vídeos como este. Se não for possível, não tem problema. O mais importante é que você comente aqui embaixo qual foi a parte que mais te surpreendeu e que vai fazer você repensar tudo o que sabia sobre Wanderleia. Fique comigo até o final porque prometo que o último detalhe que vou revelar vai mexer com suas emoções e deixar você sem palavras. Então, não perde tempo, porque essa história tem mais segredos do que você imagina e você merece descobrir cada um deles. Vamos juntos desvendar o que a ternurinha escondeu por tanto tempo. Wanderleia Charlotte Boeri Salim nasceu em 5 de junho de 1944 em Governador Valadares, Minas Gerais, em um ambiente marcado por contrastes entre a rigidez cultural familiar e a liberdade que ela viria a buscar no mundo artístico. Sua origem é fruto do encontro de diferentes heranças étnicas e culturais, o que contribuiu para moldar sua identidade desde os primeiros anos de vida. Seu pai, Alfredo Salim, descendente de imigrantes libaneses, era um homem austero, que valorizava profundamente o trabalho, a honra e os costumes familiares tradicionais. Já sua mãe, Ruth Charlotte, vinda de uma família de raízes espanholas, era uma mulher mais afetuosa, mas também muito protetora. Os pais impunham uma disciplina rígida à casa e educaram os filhos com base em princípios conservadores, algo que muitas vezes contrastava com a personalidade curiosa e inquieta da pequena Wanderleia. Desde a infância, ela demonstrava sensibilidade musical, cantava de maneira espontânea nas reuniões de família e criava pequenas performances domésticas que encantavam seus irmãos. Era uma menina que se destacava naturalmente pela sua presença, mesmo sem entender ainda a dimensão de seu talento. A mudança para o Rio de Janeiro, quando ainda era criança, foi um marco definitivo em sua vida. Saindo do interior mineiro e mergulhando na pulsante atmosfera da cidade grande, Wanderleia começou a ter contato com outras influências musicais, visuais e sociais que expandiram sua visão de mundo. Essa transição foi desafiadora, não apenas pela diferença cultural entre o interior e a capital, mas também porque exigiu dela uma adaptação precoce à rotina intensa e à dinâmica urbana. Ainda muito jovem, a menina observava fascinada os programas de rádio, que na época eram o principal veículo de divulgação musical. Ficava horas escutando vozes de cantoras consagradas e sonhava em um dia fazer parte daquele universo. Sua mãe, percebendo a vocação da filha, a incentivava discretamente, mesmo temendo que o mundo artístico pudesse ser duro demais para alguém tão sensível.
Seu pai, por outro lado, resistia à ideia de ver a filha ingressar na música, considerando aquilo algo instável e distante da moral que desejava preservar na família. Vanderlei, no entanto, encontrou força para romper esses limites impostos, não por rebeldia pura, mas por sentir que havia dentro dela algo mais profundo, um chamado para a arte que não poderia ser ignorado. Ainda adolescente, passou a participar de concursos de calouros em programas de rádio e televisão, enfrentando a resistência do pai e o preconceito que muitas meninas da sua idade sofriam ao se expor em ambientes públicos. Era vista como uma jovem promissora, com um timbre de voz marcante e uma beleza incomum, mas, acima de tudo, tinha uma presença que cativava. Ao contrário do que muitos pensam, seu caminho até o estrelato não foi fácil nem rápido. A origem humilde da família não lhe proporcionava acesso facilitado à indústria cultural, e Vanderlei precisou aprender cedo a se posicionar, a lidar com negativas e a insistir. Essa persistência, herdada possivelmente do temperamento firme do pai, foi o que a fez continuar quando muitos ao seu redor duvidavam do sucesso que ela tanto sonhava. Um episódio marcante e determinante em sua infância foi a morte trágica de sua irmã Valquíria, que se afogou durante uma tarde de lazer. Vanderlei tinha apenas 8 anos na época e presenciou o momento do acidente, algo que ficou gravado em sua memória e a acompanhou silenciosamente por toda a vida. A dor dessa perda precoce teve um impacto profundo em sua alma, levando-a a desenvolver uma maturidade emocional precoce. Por muito tempo, ela evitou falar sobre isso, mas anos mais tarde, em entrevistas mais íntimas, revelou que carregava um sentimento de culpa, como se pudesse ter feito algo para evitar o acidente. Esse trauma, vivido em silêncio, criou nela uma sensibilidade à dor alheia e uma conexão profunda com emoções densas, que mais tarde seriam refletidas em suas canções e em sua maneira intensa de interpretar as letras. Ainda durante a adolescência, além das perdas e da adaptação à nova realidade urbana, Vanderlei enfrentou também o preconceito de colegas e vizinhos, que não aceitavam sua exposição pública por meio da música. Vanderlei já tinha experiência com apresentações públicas, mas foi em 1965, com a estreia do programa Jovem Guarda na TV Record, que sua vida mudou de forma definitiva. Convidada para dividir o palco com Roberto Carlos e Erasmo Carlos, ela inicialmente hesitou, pois era uma mulher em um ambiente predominantemente masculino, e mesmo com o talento reconhecido, sabia que enfrentaria desafios extras. No entanto, aceitou o convite e logo nos primeiros episódios, sua presença se tornou indispensável. Com um estilo próprio, que combinava ternura e atitude, Vanderlei conquistou não apenas o público jovem, mas também os olhares de toda a imprensa e dos bastidores da música. Foi apelidada de Ternurinha pelo apresentador Chacrinha, um apelido que grudou em sua imagem de maneira espontânea e virou parte de sua marca pessoal. Esse apelido traduzia bem a dualidade de sua persona artística, delicada, mas firme, doce, mas cheia de presença e força. Nos bastidores da Jovem Guarda, Vanderlei teve que se impor como mulher em um meio ainda marcado por preconceitos. A presença feminina era constantemente reduzida ao papel de apoio, e ela, ao contrário, se destacou como protagonista. Não era apenas um rosto bonito no palco, ela opinava. Decidia o que cantar, se envolvia na escolha de figurinos e na direção estética de suas apresentações. Os bastidores, no entanto, não eram tão suaves quanto as luzes do palco faziam parecer. A pressão para manter uma imagem impecável era constante. Vanderlei, ainda muito jovem, sentia o peso das expectativas, das críticas e da cobrança por perfeição. Enfrentava o machismo da indústria e, mesmo ao lado de colegas que a admiravam, muitas vezes era silenciada quando tentava ir além do papel que lhe era reservado. Ainda assim, sua inteligência emocional e sua determinação faziam com que ganhasse espaço com firmeza. Ela criou tendências de moda, ditou o estilo das meninas da época e trouxe ao Brasil a estética da juventude rebelde, mas com suavidade. Suas roupas, seu cabelo, suas botas e seus trejeitos viraram febre entre adolescentes, e ela se tornava ícone de comportamento mesmo sem se dar conta da profundidade de sua influência. A Jovem Guarda era mais do que um programa musical, era um movimento cultural.
e Wanderleia se tornou a figura feminina mais importante dentro dele. Embora o programa fosse dividido entre ela, Roberto Carlos e Erasmo Carlos, era Wanderleia quem dava o equilíbrio emocional à trinca. Enquanto Roberto era o rei e Erasmo o tremendão, ela era a ternura, a beleza e a doçura que conquistava todos os corações. Seu talento para interpretar baladas românticas a colocou entre as cantoras mais admiradas do país, e seus discos passaram a vender milhões. Mas nem tudo era brilho. A convivência com a fama, os compromissos incessantes, a vida sob os holofotes e as fofocas da imprensa começaram a desgastá-la emocionalmente. Houve rumores de que Wanderleia e Roberto Carlos mantinham um relacionamento romântico durante a Jovem Guarda, mas ela sempre foi discreta sobre isso. Em entrevistas mais recentes, admitiu que havia sim um carinho especial entre os dois, uma conexão que ia além da amizade, mas nunca confirmou um namoro formal. Disse que preferia guardar essa parte da história no campo da delicadeza, como algo bonito que viveu na juventude. Nos bastidores, a rivalidade entre cantoras era frequentemente fomentada pela mídia, mas Wanderleia sempre se posicionou de maneira elegante. Recusava-se a entrar em polêmicas baratas e dizia que preferia investir sua energia no palco. Sua relação com outras artistas da época, como Martinha e Rosemary, era cordial, embora os bastidores fossem permeados por disputas de ego e ciúmes velados. Wanderleia mantinha o foco em seu trabalho e em sua arte, o que lhe garantia o respeito de todos. O sucesso repentino e avassalador não subiu à cabeça da artista, mas impôs sacrifícios. Por trás das câmeras, ela enfrentava crises emocionais e momentos de solidão profunda. A vida amorosa de Wanderleia sempre foi marcada por uma intensidade que refletia tanto sua personalidade vibrante quanto as circunstâncias complexas pelas quais passou ao longo dos anos. Desde cedo, seus relacionamentos foram alvo de muita atenção da mídia e do público, o que por vezes tornou difícil para ela viver seu amor com a privacidade que desejava. Um dos primeiros amores de Wanderleia, que marcou profundamente sua juventude, foi o músico Zé Renato. Eles se conheceram em um momento em que ambos estavam no auge da carreira, o que fez com que o relacionamento fosse ao mesmo tempo intenso e complicado. A ligação entre eles era profunda, baseada em interesses musicais e uma afinidade que ia além do simples romance. Contudo, a tragédia bateu à porta de Wanderleia quando Zé Renato morreu em um acidente de carro, um episódio que devastou a cantora e a fez passar por um período longo de sofrimento e reflexão. A perda precoce do namorado jovem e talentoso abalou suas estruturas emocionais e influenciou sua forma de encarar o amor dali em diante. Após esse momento difícil, Wanderleia passou por outros relacionamentos, alguns curtos e outros mais duradouros, sempre buscando um equilíbrio entre sua carreira agitada e o desejo de construir uma vida pessoal estável. Em suas entrevistas, ela sempre foi discreta, mas não escondeu que já viveu grandes paixões que a fizeram crescer como pessoa, mesmo quando nem todos esses amores tiveram finais felizes. Um dos relacionamentos que mais gerou especulações na mídia foi o que teve com Roberto Carlos. Embora nunca tenham confirmado publicamente um namoro, a cumplicidade e o carinho entre eles eram evidentes, e muitos fãs torciam para que o romance fosse real. Wanderleia falou algumas vezes sobre essa relação, sempre com muito respeito e carinho, reconhecendo que foi uma fase importante de sua vida e que eles mantêm uma amizade sólida até hoje. Depois disso, veio um relacionamento que foi importante para o amadurecimento de Wanderleia, mas que também trouxe desafios. A cantora se envolveu com um empresário do ramo musical que, apesar de apoiar sua carreira, teve um caráter que causou atritos e desgaste emocional. Essa fase foi marcada por altos e baixos, com brigas públicas e momentos de afastamento, mas também por aprendizados profundos sobre confiança e limites pessoais. Wanderleia revelou em entrevistas que esse relacionamento foi um dos mais difíceis que teve, mas que a ajudou a se fortalecer como mulher e a entender melhor suas próprias necessidades afetivas. Com o passar dos anos, Wanderleia também experimentou a maternidade, que foi uma experiência transformadora em sua vida. Ela nunca escondeu o amor que sente pelos filhos e o quanto a paternidade, maternidade, trouxe um novo sentido para sua existência. A relação com os filhos sempre foi prioridade para ela, mesmo em meio à agenda lotada de shows e compromissos.
Apesar das dificuldades comuns enfrentadas por mães que também são figuras públicas, Wanderleia sempre tentou garantir que a família fosse um porto seguro, longe dos holofotes e da exposição que a fama traz. Nos últimos anos, Wanderleia teve também recomeços amorosos que surpreenderam seus fãs pela maturidade e pela serenidade com que ela passou a encarar o amor. Depois de viver muitas dores e alegrias, a cantora revelou que aprendeu a valorizar o companheirismo, o respeito mútuo e a amizade dentro dos relacionamentos, superando aquela busca idealizada e romântica dos anos de juventude. Em entrevistas recentes, ela tem compartilhado um lado mais tranquilo, falando sobre a importância de estar bem consigo mesma antes de se entregar a qualquer relação afetiva. Essa postura reflete uma evolução pessoal significativa e um entendimento mais profundo sobre o que realmente importa na vida amorosa. Também vale destacar que, apesar das turbulências, Wanderleia nunca deixou de acreditar no amor verdadeiro. Ela contou que mantém amizades sólidas com antigos parceiros e que valoriza todas as experiências vividas, sejam elas boas ou difíceis, pois cada uma contribuiu para sua formação como pessoa. Sua sinceridade ao falar sobre suas dificuldades e erros em relacionamentos trouxe a ela um carinho ainda maior do público, que a vê como uma mulher real, que passou por situações comuns a muita gente, mesmo vivendo sob os olhos atentos da fama. No que diz respeito às polêmicas, Wanderleia também teve que lidar com boatos e rumores que muitas vezes distorceram seus relacionamentos, causando-lhe sofrimento e desconforto. A depressão, uma condição que ainda carrega estigmas na sociedade, foi uma dessas batalhas silenciosas. Wanderleia já revelou em entrevistas que por muitos anos viveu em um estado de profunda tristeza e desânimo, apesar de toda a fama e sucesso ao seu redor. Esse sentimento de vazio e angústia se instalou em momentos em que ela se viu sozinha, enfrentando perdas pessoais e desafios emocionais que mexeram profundamente com seu equilíbrio mental. A pressão constante da mídia, as cobranças do público e a dificuldade de conciliar a vida pessoal com a exposição incessante também contribuíram para agravar esse quadro. Ela falou abertamente sobre como, em certos períodos, sentia que não tinha para onde correr, que a fama se tornava uma prisão invisível e que a alegria dos palcos não conseguia preencher o vazio interior. Durante esses momentos sombrios, Wanderleia chegou a se afastar temporariamente da carreira, buscando resgatar sua saúde mental e emocional. Esse afastamento gerou preocupações entre fãs e colegas, que perceberam o quanto ela precisava de tempo para se reconstruir. A cantora passou a se dedicar mais à terapia, encontrando nesse processo um caminho para entender suas dores, suas fragilidades e aprender a lidar com elas. O apoio da família e de amigos próximos foi fundamental para que ela não se deixasse afundar completamente. Ainda que sua vida pública fosse recheada de glamour, nos bastidores Wanderleia enfrentava batalhas que exigiam muita coragem e resiliência. O silêncio, muitas vezes escolhido para preservar sua intimidade, escondia uma luta intensa contra o medo, a tristeza e a sensação de isolamento que a depressão traz. Ela admitiu que, em certas fases, teve pensamentos que a assustavam, dúvidas sobre seu valor e seu propósito, o que revela a profundidade do sofrimento que enfrentou. No entanto, esse período também foi de autodescoberta e crescimento pessoal, pois Wanderleia encontrou na música uma fonte inesgotável de cura. Compor, cantar e estar em contato com seus fãs, mesmo que de forma mais espaçada, a ajudou a reencontrar um sentido e a renovar suas forças. Sua arte tornou-se um refúgio, um meio de externalizar suas emoções e se conectar com as pessoas que também enfrentavam dores semelhantes. Além da depressão, Wanderleia enfrentou outras dificuldades relacionadas à saúde mental, como crises de ansiedade que a paralisavam em momentos importantes, fazendo com que ela precisasse de auxílio para superar esses obstáculos. Em entrevistas, ela sempre enfatizou que reconhecer esses problemas e buscar ajuda foi um passo fundamental para sua recuperação. Ela também alertou para a importância de desmistificar esses temas, encorajando outras pessoas a não sentirem vergonha de falar sobre sofrimento psicológico. O silêncio doloroso que a cantora enfrentou por tantos anos agora é visto como uma fase que a tornou mais forte e empática. Ela reconhece que viver sob os holofotes nem sempre é fácil e que o que muitos enxergam como glamour
pode esconder batalhas internas que exigem cuidado e compreensão. Essa honestidade, ao longo do tempo, ajudou a quebrar preconceitos em torno da saúde mental, principalmente entre artistas e pessoas do meio artístico, onde a pressão para parecer sempre feliz é enorme. Em alguns momentos, Wanderleia precisou se afastar dos eventos públicos, dos programas de televisão e até mesmo de entrevistas, para preservar sua saúde emocional. Esses períodos de reclusão foram essenciais para que ela pudesse se cuidar e retomar as forças para voltar aos palcos com uma nova perspectiva. Esses afastamentos não foram fáceis, pois ela sabia que o público esperava sua presença e que a indústria cultural é muito acelerada e pouco tolerante com pausas. Ainda assim, sua decisão de priorizar a saúde a tornou um exemplo de coragem e autocuidado, inspirando outras pessoas a colocarem seu bem-estar em primeiro lugar. Ao longo dos anos, Wanderleia também lidou com perdas de pessoas próximas, o que agravou ainda mais seu estado emocional em determinados momentos. O luto foi uma experiência que a abalou profundamente e que ela precisou aprender a processar para continuar vivendo. A morte de amigos e familiares trouxe à tona a fragilidade da vida e a necessidade de valorizar cada instante, o que a fez repensar suas prioridades e buscar uma existência mais equilibrada e plena. Em diversas entrevistas, a cantora fez desabafos sinceros e revelações que mexeram com a percepção do público e mostraram uma mulher forte, porém vulnerável, que não se prende apenas à imagem de ícone da jovem guarda, mas que busca a autenticidade em tudo que vive e compartilha. Uma das primeiras revelações polêmicas veio quando Wanderleia falou abertamente sobre as dificuldades que enfrentou para ser levada a sério em um meio dominado por homens. Ela comentou sobre os bastidores da indústria musical da época, onde era comum que as mulheres fossem subestimadas ou tratadas de forma paternalista. Essa sinceridade causou impacto, pois mostrou que, por trás do brilho e do carisma, havia uma mulher que batalhava para conquistar seu espaço e ser reconhecida pelo seu talento. Em várias ocasiões, Wanderleia revelou que sofreu pressões para se enquadrar em padrões estéticos e comportamentais que não correspondiam à sua personalidade, algo que gerou conflitos internos e afetou sua autoestima. Ela destacou que essas cobranças, muitas vezes, vinham disfarçadas de conselhos e orientações, mas que na prática limitavam sua liberdade de expressão e autenticidade. Essas declarações abriram um debate importante sobre a objetificação da mulher na música e o papel da mídia na construção de imagens muitas vezes irreais. Outra revelação que chamou atenção foi relacionada aos relacionamentos que viveu. Wanderleia não teve medo de falar sobre os amores que marcaram sua vida, incluindo aqueles que terminaram de forma dolorosa. Ela compartilhou detalhes sobre como lidou com traições, desilusões e perdas, mostrando que mesmo uma figura pública pode passar por dramas pessoais profundos. Essas histórias emocionaram o público, que passou a enxergá-la com mais empatia e humanidade. Em uma entrevista bastante marcante, Wanderleia desabafou sobre a solidão que sentiu em determinados momentos, especialmente quando estava no auge da fama, mais distante da família e dos amigos verdadeiros. Ela falou sobre como a fama, ao mesmo tempo em que traz reconhecimento, pode ser uma barreira para relações genuínas e momentos de tranquilidade. Esse depoimento ajudou a derrubar a ideia de que a vida de artista é sempre glamurosa e feliz, evidenciando o lado mais complexo e real da existência sob os holofotes. Um dos episódios mais polêmicos envolvendo Wanderleia foi quando ela abordou temas relacionados à rivalidade entre artistas da jovem guarda. Ela admitiu que, em certos momentos, tomou decisões que hoje mudaria, mas que cada passo dado contribuiu para sua evolução como artista e como pessoa. Esse reconhecimento público de suas falhas humanizou ainda mais sua imagem e serviu para inspirar outras pessoas a entenderem que errar faz parte do processo de crescimento. Outro ponto polêmico que Wanderleia trouxe à tona foi a questão da mídia sensacionalista e sua relação com os veículos de comunicação ao longo dos anos. Ela criticou duramente os jornais e revistas que exploravam a vida pessoal dos artistas, muitas vezes distorcendo fatos para aumentar a audiência. Em algumas entrevistas, a cantora revelou como chegou a se sentir invadida e desrespeitada, ressaltando que essa exposição exagerada
contribuiu para momentos de sofrimento emocional e afastamento da vida pública. Essas críticas abriram espaço para discussões importantes sobre ética no jornalismo e o respeito à privacidade dos artistas. Wanderleia também fez declarações polêmicas sobre a indústria da música contemporânea, comparando o cenário atual com o que viveu em sua época de ouro. Ela falou com sinceridade sobre a mudança nos valores e prioridades do mercado musical, ressaltando que muitas vezes a qualidade artística fica em segundo plano diante da busca por fama rápida e números nas redes sociais. Apesar de reconhecer a importância das novas tecnologias e das plataformas digitais, ela demonstrou preocupação com a perda de essência que pode ocorrer quando o foco se desloca do talento para estratégias de marketing. Essa visão crítica causou debates acalorados entre fãs de diferentes gerações, evidenciando o quanto Wanderleia continua relevante e atuante no meio musical. Hoje, Wanderleia vive uma fase marcada pelo equilíbrio entre seu legado imenso e os novos caminhos que escolheu trilhar, refletindo uma mulher que, mesmo após décadas de carreira, continua se reinventando e mantendo seu brilho pessoal e artístico. Ela é respeitada como uma das maiores representantes da música brasileira, especialmente por seu papel fundamental na Jovem Guarda, um movimento que mudou para sempre a cultura musical do país e que ainda ecoa em gerações mais jovens que descobrem suas canções e sua energia contagiante. Apesar do tempo, Wanderleia mantém viva sua presença nos palcos e em projetos especiais, com apresentações que misturam nostalgia e uma força impressionante, mostrando que a paixão pela música não diminuiu. Seu nome permanece associado a uma era dourada da música popular e ela é frequentemente convidada para participar de eventos comemorativos, programas de televisão e documentários que celebram essa trajetória única. Além disso, Wanderleia tem dedicado atenção a iniciativas que valorizam a cultura brasileira e a memória da Jovem Guarda, colaborando com projetos que resgatam histórias e promovem a preservação desse legado para que as novas gerações compreendam a importância daquele período e a influência que teve no desenvolvimento artístico nacional. Em sua vida pessoal, a cantora encontrou uma serenidade que não significa acomodação, mas sim um amadurecimento que a permite viver com mais consciência e leveza. Ela valoriza os momentos simples, perto de familiares e amigos, e expressa gratidão pela trajetória que construiu, mesmo com os desafios enfrentados ao longo dos anos. Wanderleia é uma mulher que aprendeu a cuidar de si mesma e a priorizar seu bem-estar, tendo como base uma espiritualidade que a fortalece e inspira a encarar o futuro com esperança e otimismo. Sua rotina atual inclui a busca por atividades que a mantenham ativa, como a prática de exercícios, além de encontros com pessoas queridas que alimentam seu espírito e sua alegria de viver. Em entrevistas recentes, ela compartilha que está focada em viver o presente, aproveitando cada dia com intensidade e agradecendo pelo carinho dos fãs que continuam a acompanhá-la fielmente. Esse contato constante com o público é para ela uma fonte de energia e motivação, pois reconhece que seu trabalho ultrapassa as barreiras do tempo e ainda toca corações. Wanderleia também tem se envolvido com causas sociais, demonstrando sensibilidade e comprometimento com questões que vão além da música. Ela acredita na importância de usar sua voz para inspirar mudanças positivas e para apoiar iniciativas que promovem inclusão, respeito e valorização da cultura brasileira em todas as suas manifestações. Esse engajamento mostra uma artista conectada com o mundo atual e consciente do papel que pode desempenhar como influenciadora cultural. Seu estilo, que sempre foi marcante e cheio de personalidade, hoje se reflete em uma elegância simples e autêntica, acompanhando o momento de vida que vive sem abrir mão de sua essência vibrante. Wanderleia reconhece que, apesar das transformações externas e internas, permanece fiel àquela ternurinha que conquistou o país, mas que agora sabe lidar com as adversidades e com as mudanças do tempo com uma serenidade adquirida na experiência.